Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 5. Deus luta por vocês. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos buscando mais uma vez a tua bênção. Por favor, em nome de Jesus, derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, abrindo a nossa mente para entender a verdade, a mensagem que o Senhor tem para nós. Responde às orações do teu povo, que toda a bênção que o Senhor reservou para aqueles que te buscam com fé, o Senhor derrame sobre eles e sobre mim a tua bênção. Nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Deus luta por vocês. O verso áureo: e de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Josué 10:42. A questão da guerra divina no Antigo Testamento é desafiadora. Deus é descrito no Antigo Testamento como o Senhor soberano do universo. Portanto, tudo o que acontece deve de alguma forma estar relacionado à sua vontade direta ou indireta. Diante disso, é inevitável perguntar: como Deus poderia permitir essas coisas? Na semana passada, vimos que o próprio Deus está envolvido em um conflito que é muito maior do que qualquer guerra ou batalha travada na história humana. Uma batalha que permeia todos os aspectos da nossa vida. Vimos também que os eventos da história bíblica e secular podem ser compreendidos plenamente apenas à luz desse conflito. Nesta semana, continuaremos a explorar a complexidade das guerras ordenadas por Deus, bem como as limitações e condições da guerra divina, a visão da paz eterna oferecida pelos profetas do Antigo Testamento e a relevância espiritual dessas guerras. Deus luta por você. O importante no estudo desta lição é aplicar a mensagem na sua vida, na minha vida. E qual a mensagem que Deus quer que você entenda? Deus ainda é aquele que luta as suas batalhas. Deus luta por você. Deus está do seu lado. Não saia do lado de Deus. Porque muitas vezes nós deixamos Deus. Não é Deus que nos deixa. Deus está lutando por você. Você é propriedade divina. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você pertence a Deus. Eu pertenço a Deus. Deus quer que você seja templo do Espírito Santo. Deus quer viver em você através do Espírito Santo. E Ele quer lutar por você. A luta é de Deus. E Deus é vitorioso. E por isso, Jesus diz para você: tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Na parte de domingo, a iniquidade dos cananeus. Muitas vezes nós focamos as guerras e esquecemos os 400 anos que Deus deu de graça e de misericórdia para os cananeus. Se você esquecer o tempo da graça que Deus deu para eles e você se concentrar somente na guerra, você pode ficar confuso. Queridos, Deus concedeu 400 anos de misericórdia e de graça para as nações cananeias, para que eles mudassem de atitude e tivessem o arrependimento. Abra sua Bíblia e vamos ler em Gênesis capítulo 15 e o verso 16. Aqui nós lemos Gênesis capítulo 15, vamos ler a partir do verso 12. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então disse o Senhor: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Deus contou para Abraão o futuro. O que aconteceria com a sua descendência? Eles seriam afligidos como escravos por 400 anos. E aqui o verso 14 diz: mas eu castigarei a nação que os escravizar, depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto dos seus pais em paz, será sepultado em boa velhice.
na quarta geração, ou seja, 400 anos depois, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. 400 anos de graça e de misericórdia. Abra sua Bíblia também em Levítico capítulo 18. Levítico capítulo 18, vamos ler então os versos 24 a 30. Aqui diz: não se contaminem com nenhuma destas coisas, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu vou expulsar da presença de vocês. A terra se contaminou, eu a castiguei por sua iniquidade e ela vomitou os seus moradores. Vocês, porém, guardarão os meus estatutos e os meus juízos e não farão nenhuma dessas abominações, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. Porque os moradores desta terra que nela estavam antes de vocês fizeram todas essas abominações e a terra se contaminou. Que não aconteça que a terra vomite vocês também por terem se contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão eliminados do seu povo. Portanto, vocês devem guardar a obrigação que têm para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que foram praticados antes de vocês, e não se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deus vomitou as nações que estavam vivendo ali em Canaã, porque eram abomináveis, eram ímpias e tiveram tempo suficiente para se arrepender. Deus não castiga, Deus não pune, sem primeiramente dar o tempo de graça, de arrependimento. Queridos, vamos ler também Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18, vamos ver os versos 9 a 14. Aqui diz: quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos, que não existe entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. Aquele povo que vivia em Canaã era um povo de bruxarias, de feitiçarias e de comunicação com os mortos, espíritas. E aqui diz ainda no verso 12: pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor seu Deus, porque as nações desta terra que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. Queridos, aqui Deus fala de uma forma muito clara da feitiçaria, da bruxaria, da consulta aos mortos, de queimar crianças a Satanás, ao deus Moloque. Deus condenou essas nações ímpias que viviam em Canaã. O que todos estes textos que nós lemos nos dizem sobre o plano maior de Deus em oferecer a terra de Canaã aos israelitas? Deus está advertindo o seu povo para que não vivam e não pratiquem os pecados e as abominações que as nações que viviam em Canaã praticavam. Deus foi tolerante com eles por 400 anos, mas finalmente os destruiu. Precisamos entender que Deus tem padrões e Ele exige obediência, e Ele exige pureza, Ele exige adoração somente a Ele, porque só Ele é Deus. Precisamos ir além do livro de Josué para entender quão grave era a iniquidade das nações que habitavam em Canaã. Podemos encontrar indícios no fato de que essas práticas abomináveis incluíam sacrifícios de crianças, adivinhação, feitiçaria, bruxaria, espiritualismo. Queridos, a descoberta dos antigos textos ugaríticos da cidade de Ras-Shamra trouxe mais informações sobre a religião e a sociedade cananita.
Esses registros mostram que a condenação dessa cultura não era apenas compreensível, mas pelos padrões morais do Antigo Testamento era totalmente justificado aquilo que Deus estava fazendo. A religião cananita se baseava na crença de que os fenômenos naturais que garantiam a fertilidade eram controlados pelas relações sexuais entre deuses e deusas. Assim, eles entendiam a atividade sexual das divindades em termos de seu próprio comportamento sexual, e seus rituais religiosos envolviam, sim, práticas sexuais que tinham o objetivo de incitar os deuses e deusas a fazer o mesmo. Esse conceito deu origem à chamada prostituição sagrada, na qual homens e mulheres se envolviam em ritos de orgias. Tudo isso como parte das suas práticas religiosas. Deus abominou, Deus condenou e Deus advertiu o seu povo: não façam isso. Fiquem longe desta atitude, deste paganismo, desta bruxaria, da feitiçaria, da consulta aos mortos. Uma nação jamais alcançará níveis morais mais altos do que os dos deuses que adora. O seu comportamento, a sua conduta será semelhante ao Deus que você adora. Como resultado dessa compreensão das suas divindades, não é de admirar que as práticas religiosas dos cananeus incluíssem sacrifícios de crianças contra os quais a Bíblia faz advertências bem específicas. As evidências arqueológicas confirmam que os habitantes de Canaã ofereciam regularmente seus filhos primogênitos em sacrifício aos deuses. Na verdade, ofereciam sacrifícios aos demônios, a quem eles adoravam. Pequenos esqueletos infantis esmagados encontrados em grandes jarros com inscrições de votos testemunham da religião degradante dos cananeus e do que isto significava para muitos dos seus filhos. A eliminação dos cananeus, portanto, não foi uma decisão repentina, tomada por Deus no momento em que estava prestes a dar a terra de Canaã aos israelitas. Não foi uma decisão repentina de destruir. Na verdade, os habitantes de Canaã receberam um longo tempo de graça, durante o qual tiveram a oportunidade de conhecer a Deus e seu caráter por meio do testemunho dos patriarcas que viveram entre eles. Os cananeus tiveram todas as oportunidades, mas obviamente as desperdiçaram e continuaram em suas práticas abomináveis até que o Senhor precisou pôr fim a elas. Portanto, o foco não pode somente ser a destruição dos cananeus, mas o foco deve ser o tempo de graça. Não foi pouco tempo, cerca de 400 anos de graça de misericórdia, e Deus tolerou, e finalmente a porta da graça se fechou para aquelas nações cananitas pagãs. Meu querido irmão, assim é Deus ainda hoje. A porta da graça está aberta, mas ela vai se fechar um dia. E então Deus condenará e destruirá não somente Satanás, os demônios, ele destruirá também aqueles que se tornaram submissos a Satanás. Deus destruirá todos os ímpios. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Mas o sistema de governo mudou. E o sistema de governo naquele tempo era uma teocracia. Somente Deus sabe quanta misericórdia, quanta tolerância, quanto tempo de graça foi dado para aquele povo cananita, e finalmente Deus deu um basta. Fechou-se a porta da graça para aquelas nações. Mas antes da destruição destas terras pagãs, Deus ainda estava disposto a perdoar, como podemos ver na história daqueles que se arrependeram, como Raabe, por exemplo, como os gibeonitas, por exemplo. Queridos, a graça e a misericórdia de Deus estavam disponíveis antes das nações serem atacadas. Isso nós vemos claramente na história de Raabe. Hoje, a graça e a misericórdia de Deus estão disponíveis para você. Confesse os seus pecados em arrependimento e receba o perdão e a vida eterna. Aleluia!
na parte de segunda-feira, o juiz supremo. Leia também Gênesis capítulo 18 e o verso 25. Aqui diz: longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Deus é um Deus de justiça, de misericórdia. Lemos também em Salmos 7, verso 11. Aqui diz: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias, mas Ele é um justo juiz, que não despreza um coração arrependido. Em Salmo 50 também, e o verso 6. Aqui fala: os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga, mas Ele é um juiz supremo, Ele é justo, Ele é misericordioso. Leia também segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, vamos ler o verso 1 e o verso 8. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo tinha certeza da recompensa da coroa da vida eterna, a qual o reto juiz, o Senhor da justiça e da misericórdia, dará a mim e a todos os que amam a sua vinda. A santidade do caráter de Deus significa que Ele não tolera o pecado. Ama o pecador, mas não tolera o pecado. Ele é paciente, mas o pecado deve receber seu salário final, que é a morte. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Yahvé declarou guerra contra o pecado, independentemente de onde ele fosse encontrado, quer entre os cananeus ou no meio dos israelitas. Deus condenava o pecado, quer entre os cananitas, quer entre os israelitas. Meu querido irmão, o pecado é pecado. Israel não foi santificado por participar de guerras santas, assim como outras nações também não foram. Mesmo quando elas se tornaram o meio do juízo de Yahvé contra sua nação escolhida, diferentemente de outros povos do Antigo Oriente Próximo, os israelitas experimentaram a reversão da Guerra Santa, quando Deus não mais lutou por eles, mas contra eles, permitindo seus inimigos que os oprimissem, como vemos em Josué capítulo 7. Quando o povo de Deus peca, Deus age da mesma forma como se fossem os ímpios cananitas. Aqui diz a história do pecado de Acã em Josué capítulo 7, quando Deus trouxe maldição sobre o seu povo porque existia pecado oculto, pecado escondido entre o povo. Todo conceito de guerra santa pode ser compreendido apenas se for visto à luz da atuação de Deus como juiz. Sob essa perspectiva, as guerras de conquista de Israel assumem um caráter completamente diferente. Em contraste com as guerras imperialistas de engrandecimento próprio, tão comuns no mundo antigo e em nosso mundo atual também, as guerras de Israel não tinham o objetivo de alcançar glória para o povo, mas de estabelecer a justiça, de estabelecer a paz de Deus dentro daquele território. Portanto, no âmago do conceito de guerra santa está a ideia do governo e da soberania de Deus,
que estão em jogo na figura do Senhor como guerreiro, assim como de rei ou de juiz. Dizer que Yahvé é guerreiro significa que, como juiz, ele está comprometido em implementar, promover e manter o governo da lei, que é o reflexo do seu caráter. A imagem de Deus como guerreiro, semelhante à de juiz e de rei, ensina que Yahvé não tolerará para sempre a rebelião contra a sua ordem estabelecida. Portanto, podemos dizer que o objetivo da atuação de Yahvé nunca é a guerra em si mesma, ou mesmo a vitória em si, mas o restabelecimento da justiça e da paz. Em última análise, julgar e fazer guerra ou promover a justiça são a mesma coisa, se Deus for o sujeito dessa ação. Reflita um pouco no fato de que Deus é um justo juiz, que não pode ser subornado nem influenciado pela parcialidade. Como a verdade de um Deus que não tolerará para sempre o pecado, a opressão, o sofrimento dos inocentes e a exploração dos oprimidos, como esta compreensão faz parte integrante do Evangelho? O Evangelho são boas novas de salvação, de graça, de misericórdia. Mas isto também vai acabar, porque a porta da graça, da misericórdia vai se fechar. Então, queridos, Deus vai agir com as nações ímpias que não se arrependeram da mesma forma como agiu com as nações de Canaã. Deus pretende implantar o seu reino, o reino da glória, aqui na terra. O reino da graça foi implantado pela morte e pelo derramamento do sangue de Jesus. E agora estamos aguardando a implantação do reino da glória. Por isso, as nações ímpias que se aliaram a Satanás contra Deus e os seus planos, estas nações serão destruídas no final dos 1000 anos, quando a Nova Jerusalém descer do céu e as nações ímpias cercarem a cidade, tentando tomá-la, conquistá-la, descerá fogo do céu e eles serão consumidos pelo fogo. Isto está claramente revelado em Apocalipse capítulo 20. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20, verso 7 em diante. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, a Nova Jerusalém. No final dos 1000 anos ela desce do céu e os ímpios ressuscitam e então vão cercar a cidade tentando tomá-la. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. Aqui está a palavra de Deus mostrando a destruição dos ímpios, das nações pagãs e de Satanás e dos demônios. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele Deus que destruiu as nações de Canaã, porque eram pagãs, envolvidas em feitiçaria, em consulta aos mortos, assim também, no final dos 1000 anos, as nações ímpias pagãs, aliadas a Satanás e contrárias ao plano de Deus, serão queimadas, destruídas. Então Deus vai dar para você a terra que mana leite e mel, chamada na Bíblia de nova terra, novo céu. Deus tem este sonho para o seu povo, mas ele exige obediência. O pecado deixará de existir. Os pecadores arrependidos, transformados, salvos, continuarão a existir para todo sempre, habitando na nova terra e no novo céu. Aleluia! Na parte de terça-feira, desapropriação ou aniquilação. O que a Bíblia nos mostra é que aqueles povos foram desapropriados. Deus os expulsou para que cedessem aquela terra para o povo de Israel. Convido você para ler Êxodo capítulo 23 e os versos 28 a 30. Aqui diz: também enviarei vespas diante de vocês, que expulsem os heveus, os cananeus e os heteus de diante de vocês. Não os expulsarei de diante de vocês em um só ano, para que a terra não se torne em desolação e as feras do campo não se multipliquem contra vocês.
pouco a pouco os expulsarei de diante de vocês, até que vocês se multipliquem e tomem posse da terra. O plano de Deus era desapropriação, expulsar as nações ímpias, feiticeiras, bruxas. Eles seriam expulsos e então Deus colocaria o povo de Israel nesta terra. O plano de Deus não era a guerra, mas expulsão do povo. Como? Eu enviarei na frente de vocês vespas diante de vocês, que expulsem os heveus, os cananeus e os heteus de diante de vocês. Este era o plano original de Deus. Deus não pretendia que Israel lutasse, ele lutaria. E ele usaria da sua estratégia para desapropriar aquelas terras que seriam de Israel. Lemos também em Êxodo capítulo 34, verso 13. Aqui diz: pelo contrário, derrubem os altares deles, quebrem as suas colunas e cortem os postes da deusa Azerá. Quando Israel se apropriasse da terra de Canaã, o que eles deveriam fazer? Derrubem os altares deles, quebrem as suas colunas e cortem os postes da deusa Azerá. E lemos também em Deuteronômio capítulo 7 e o verso 5. Aqui diz: mas o que vocês devem fazer é derrubar os altares dessas nações, quebrar as suas colunas sagradas, cortar os postes da deusa Azerá e queimar as suas imagens de escultura. Deus não queria que o povo de Israel se prostituísse com a religião pagã, os ídolos, e eles deveriam destruir tudo, até mesmo queimar os bosques onde estas nações pagãs adoravam os seus deuses. O propósito original de Deus para os cananeus não era aniquilá-los, mas, em vez disso, desapropriá-los do território. Quando examinamos as passagens que descrevem a maneira como Israel teve que se envolver nas batalhas da conquista, vemos que elas utilizam termos que descrevem a desapropriação, a expulsão, a dispersão dos habitantes da terra prometida. Por outro lado, os textos que ordenam que Israel deveria destruir alguma coisa se referem especialmente a objetos inanimados, como artigos de adoração pagã e objetos dedicados à destruição. Evidentemente, os locais de adoração pagã e os altares constituíam os principais centros da religião cananita. A Guerra Santa se dirigia principalmente à cultura. A Guerra Santa se dirigia à sociedade corrupta de Canaã. Para evitar a contaminação, Israel teve que destruir todos os elementos que estavam propagando a corrupção. No entanto, todos os habitantes de Canaã e aqueles que individualmente reconheceram a soberania de Deus, antes ou mesmo durante a conquista de Canaã, puderam ser salvos por meio da imigração. A única parte da população cananeia condenada à destruição consistia naqueles que se retiraram para as cidades fortificadas e continuaram a se rebelar de maneira obstinada contra o plano de Deus para os israelitas e endureceram o coração. Quando analisamos os textos da Bíblia relacionados à conquista de Canaã, observamos que a intenção original que Deus tinha para conquistar Canaã era dispersar a população cananeia, expulsá-los dali, não matá-los. Entretanto, os cananeus, assim como o rei do Egito, endureceram o coração e se apegaram à cultura a tal ponto que eliminar a sua cultura significava que eles também deveriam ser eliminados, destruídos. Quais os elementos do seu caráter e dos seus hábitos que precisam ser eliminados? Se você e eu desenvolvermos a mesma idolatria, adorando ídolos, praticando feitiçaria, bruxaria, necromancia, consultando os mortos, se nós, povo de Deus, começarmos a praticar a mesma idolatria dos pagãos, nós seremos destruídos assim como os pagãos naquele tempo foram destruídos. Deus não muda. Deus odeia o pecado. Seja na sua vida ou na vida de um outro ímpio, Deus odeia o pecado e ama o pecador arrependido e oferece graça, misericórdia e perdão. Aleluia por este Deus a quem nós adoramos. Aleluia.
na parte de quarta-feira, livre-arbítrio, liberdade de escolha. Mesmo as nações pagãs tinham a liberdade de aceitar o Deus de Israel. Que Deus é este que usa de misericórdia? Mesmo um pouco antes de Jericó ser destruída, Deus ainda salvou Raabe e toda a sua casa, toda a sua família que ela trouxe para dentro da sua casa. Todos foram salvos. Por que outros não poderiam ser salvos? Se outros, além de Raabe, ali em Jericó, se arrependessem e aceitassem o Deus de Israel, não seriam eles também poupados e salvos? Com certeza. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 20, vamos ler o verso 10. Aqui diz: quando vocês se aproximarem de uma cidade para lutar contra ela, apresentem-lhe primeiro uma proposta de paz. Estão vendo aqui? Antes de guerrearem e destruírem a cidade, apresentem uma proposta de paz. Se as pessoas daquela cidade, se os habitantes da cidade aceitarem o Deus de Israel, se submeterem ao Deus de Israel, que é o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, então haverá perdão para eles. As pessoas que viviam nestas cidades condenadas por Deus para serem destruídas e que não se arrependeram e que não se submeteram ao Deus de Israel, deveriam ser destruídos. Deus deu o livre-arbítrio para as nações pagãs. Elas conheciam quem era o Deus de Israel. Quando você lê a história de Raabe e ela diz: nós ouvimos o que vocês fizeram para aquele rei, para aquele outro rei, nós ouvimos de como vocês atravessaram o Mar Vermelho em seco, nós vimos com os nossos próprios olhos o Rio Jordão sendo secado e vocês atravessaram o Rio Jordão em seco, nós vimos e nós aceitamos o Deus de Israel. Por que só Raabe aceitou? Porque todos os habitantes de Jericó presenciaram o poder do Deus de Israel. Eles também poderiam ter se submetido, se humilhado e se arrependido. Desde o surgimento do pecado no mundo, não há neutralidade. Ou estamos do lado de Deus, ou estamos contra Deus. Um lado leva para a vida eterna e o outro leva para a morte eterna. Assim era naquele tempo, assim também é hoje ainda. As pessoas entregues à destruição foram aquelas que se rebelaram contra os propósitos de Deus e os desafiaram, rejeitando todo arrependimento. Portanto, a decisão de Deus de destruí-los não foi uma decisão arbitrária nem nacionalista. Israel poderia esperar o mesmo destino que os ímpios tiveram, se decidissem adorar os deuses, os ídolos que aquelas nações adoravam. Isto está em Deuteronômio capítulo 13. Queridos, à primeira vista poderia parecer que cada lado da guerra divina tinha seu futuro pré-definido. Os israelitas herdariam o território e os cananeus seriam destruídos. Mas não era assim. Havia a possibilidade de ir de um lado para o outro. Havia a possibilidade dos cananitas passarem para o povo de Israel e se tornarem adoradores do Deus de Israel. Como veremos nos casos de Raabe, também veremos no exemplo dos gibeonitas. Portanto, as pessoas não eram arbitrariamente protegidas ou destruídas. Aqueles que se beneficiavam do relacionamento com o Yahvé podiam perder essa condição privilegiada caso se rebelassem, e aqueles que seriam entregues à destruição poderiam se submeter à autoridade de Yahvé e viver, seriam perdoados. Que lições tiramos do desafio dos cananeus a Deus? Hoje ainda há pessoas que não se submetem, que insistem na rebelião contra Deus. Qual será o destino delas? Morte eterna, morte no lago de fogo e enxofre. Aquele lago de fogo e enxofre no final dos 1000 anos. Queridos, o fim dos ímpios e rebeldes, o fim será o mesmo. Deus não muda. O fato de Deus estar postergando o lago de fogo e enxofre, postergando para ser lá no final dos 1000 anos, isso não significa que Deus mudou. Somente a destruição dos ímpios hoje não está sendo repentina, imediata, mas ela virá.
com certeza, a destruição dos ímpios virá, conforme diz Apocalipse capítulo 20, versos 8 até o verso 11. Deus dá o livre-arbítrio e você, meu querido irmão, está sendo convidado por Deus para confessar os pecados, para aceitar a Jesus como Salvador e para se tornar um filho, uma filha, obedientes a Deus. Porque Ele é Deus, exige obediência. Ele nos deu sua santa lei, que é um reflexo do seu caráter. E com alegria nós vamos obedecer os mandamentos de Deus, porque Ele nos amou e nos salvou, em nome de Jesus, pelo poder de Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de quinta-feira, Príncipe da Paz. Quem é o seu Príncipe da Paz? Jesus Cristo é o Príncipe da Paz. Esse é um título dado por Deus ao seu Filho. Isto está em Isaías capítulo 9 e o verso 6. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 9 e o verso 6. Aqui diz: porque um menino nos nasceu. Esta é uma profecia messiânica, que se cumpriu no nascimento de Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Messias. E o capítulo 11 de Isaías, versos 1 a 5, fala dos planos de Deus. Vamos dizer que existia o plano A com Israel literal. Caso Israel aceitasse o Messias, então seria implantado o plano A de Deus, exatamente como está aqui em Isaías capítulo 11, também em Isaías capítulo 65 e o capítulo 66. Todos estes capítulos de Isaías estão falando do plano A, caso Israel aceitasse o Messias. Mas existe também o plano B, que é o plano do Novo Testamento, porque Israel rejeitou o Messias, e então veio o plano B, que é fazer de todo aquele que abraça Jesus como Salvador, de todos os cristãos que se converteram a Jesus, Deus faz deles um novo Israel, o Israel do Novo Testamento. Portanto, meu querido irmão, quando você estiver lendo Isaías capítulo 11, pense no plano A que Deus tinha para com Israel literal, caso eles aceitassem a Jesus como Salvador, como nação. Lemos então o capítulo 11 de Isaías, versos 1 até o verso 5. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na cintura. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro e o leão novo. E o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. E o leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A partir de Israel como nação escolhida, o conhecimento de Deus se espalharia por toda a terra. Assim diz aqui, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. A partir de Israel como nação escolhida, se eles tivessem abraçado Jesus como Messias, como nação escolhida, eles seriam um instrumento de evangelização do mundo, para a propagação do amor e da misericórdia de Deus para todas as nações, até que todas as nações da terra se enchessem do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. O pecado seria eliminado gradualmente.
a partir da nação de Israel. Este era o plano A. Aqui em Isaías 60, mostra muito bem o plano de Deus, o plano A de Deus. Aqui diz o verso 1 em diante: levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos. Mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. Deus está falando da nação de Israel. A nação de Israel deveria brilhar diante do mundo. E a atenção do mundo todo estaria voltado para Israel, que seria uma nação onde a morte prematura desapareceria, não existiria delinquência juvenil, não existiriam adolescentes aborrecentes que fossem rebeldes contra os seus pais. Isso está muito claro quando você lê Isaías capítulo 65, Isaías 65 e o verso 17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra. No plano A, Deus criaria um novo céu e uma nova terra a partir de Israel. Queridos, aqui diz: e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Exultem-se e alegrem-se para sempre no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. E o verso 20: não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias. A morte prematura de crianças desapareceria gradualmente. E aqui diz o verso 20 ainda: nem velho que não complete os seus dias. Ainda existiria a velhice, mas o povo de Deus teria longevidade. Porque diz aqui, verso 20, porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Deus continuaria odiando o pecado, mas haveria longevidade para o povo de Israel. Porque aqui diz: quem morresse aos 100 anos, diriam, ele morreu jovem. Deus eliminaria gradualmente o pecado e as doenças. Não haveria morte prematura de crianças, e os velhos viveriam longa vida. Eles construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Muitas informações que nós temos aqui em Isaías 65, muitas destas informações ainda se aplicam ao plano B de Deus, com Israel espiritual, com a nova terra que Deus vai criar no final dos 1000 anos. Muitas destas informações ainda se aplicam ao plano B. Mas quando você lê o capítulo 65 inteiro, você só vai entender se você compreender o plano A. Porque no plano A, diz aqui o verso 22, não construirão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos. Não farão o seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para a calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Antes mesmo que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Este era o plano A. Na nova terra que Deus vai criar, no final dos 1000 anos, depois que os ímpios forem queimados, Deus cria essa nova terra. E então muitas destas informações de Isaías 65 vão se cumprir, mas não em sua totalidade, porque na nova terra nós não teremos o nascimento de crianças. Na nova terra nós não vamos ter a velhice. Mas, queridos, estes textos aqui que falam do lobo e do cordeiro pastando juntos e o leão comendo palha como boi, isto acontecerá também na nova terra. O verso 17 de Isaías 65 vai se cumprir ao pé da letra, porque eis que crio novo céu e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isto se aplica ao plano B também. O verso 21 também se aplica ao plano B. Eles construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Somente a capital da nova terra vem pronta do céu, a nova Jerusalém. Mas nós vamos viver em toda a extensão da terra.
e vamos construir nossas casas e plantar nossas vinhas, e nós comeremos do fruto das nossas mãos. Não construiremos para que outros habitem, porque ninguém vai tomar nossas casas. Não plantarão para que outros comam, porque ninguém vai nos desapropriar da terra renovada. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. Não será como a da árvore, porque a árvore, embora viva ainda 800 anos ou 1000 anos, a árvore morre. Mas no plano B, a longevidade do povo de Deus é eterna, porque vamos comer do fruto da árvore da vida, assim como está em Apocalipse capítulo 22. Ali diz que nós vamos comer do fruto da árvore da vida e vamos ter vida eterna. Meu querido irmão, o príncipe da paz, Jesus Cristo, aquele que foi dado para a família humana, um filho se nos deu, um menino nos nasceu. Queridos, foi uma dádiva eterna que Deus o Pai fez, dando Jesus Cristo para a família humana. Ele se tornou um de nós para todo sempre. Ele é o nosso príncipe da paz. Imitando a Jesus Cristo, o nosso príncipe da paz, nós deveremos ser também homens e mulheres de paz, pacificadores. De que maneira? Ao imitar Jesus, você pode ser um agente de paz nos conflitos que enfrenta hoje. Você é pacificador. Você recebe os traços de caráter de Jesus Cristo. Esses traços de caráter são mansidão, domínio próprio, a bondade, a fidelidade. Todos esses traços de caráter de Jesus são transferidos para você, são implantados pelo Espírito Santo em você. Nós nos espelhamos em Jesus Cristo, nosso Salvador. O que nós vemos através da lição desta semana é que Deus é tardio para se irar. Ele esperou por 400 anos que as nações de Canaã se arrependessem, para que não fossem destruídas. O Senhor deu às nações ímpias um tempo de graça, para que pudessem se familiarizar com Ele e com o seu caráter. A condenação delas foi de acordo com a luz dada. A mesma atitude de Deus para com estas nações de Canaã é a mesma atitude de Deus hoje para com os ímpios que se rebelam, que não se humilham. Aqueles que se rebelam contra Deus e que não querem guardar os mandamentos de Deus, a porta da graça vai se fechar para eles e para nós. Mas nós que vivemos em comunhão com Deus, salvos em Jesus Cristo, a porta da graça se fecha e nós continuaremos salvos. Mas os ímpios, quando a porta da graça se fechar, não haverá mais tempo para arrependimento. E então virá a destruição. E Deus criará um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça de Deus. O trono de Deus estará aqui. O plano de Deus revelado em Apocalipse 21 e 22 é o plano de Deus, da terra de Canaã. A nova terra de Canaã para você que ama Jesus Cristo e que guarda os mandamentos de Deus. Por isso diz aqui o capítulo 21, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não haverá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O trono de Deus estará aqui entre nós. Capítulo 22, verso 1 diz: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite e não precisarão da luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Plano de Deus para você.
sonho de Deus para você. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, você está disposto a abraçar Jesus como Salvador e deixar que o Espírito Santo implante em você a mente obediente, a mente santa e obediente de Jesus? E o seu nome estará registrado no livro da vida do Cordeiro. E você fará parte deste sonho de Deus, habitando na presença de um Deus para todo sempre, comendo da árvore da vida para todo sempre. Aleluia! Deixo com você este convite. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelo convite que o Senhor nos faz, pelo plano B, com Israel espiritual, com todos aqueles que abraçam a Jesus como Salvador e se tornam filhos e filhas do Pai Celestial. Volte logo nos buscar, querido Jesus, e nos levar para o céu. Salva-nos. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deixo com você, meu irmão e minha irmã, a paz de Jesus. Amém.